Olá, amados, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês através da sua santa palavra. Passando aqui, amados, para deixar uma palavra de reflexão. No livro de São Marcos, capítulo 1, versículo 40, vai nos narrar a respeito quando Jesus estava ali passando pela cidade. Um certo homem que estava leproso se prostrou-se com seu rosto sobre a terra e rogou ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, eu serei limpo. E nos diz a palavra do Senhor que o Senhor tocou sobre ele e o milagre foi instantâneo. Logo aquele homem se tornou limpo. Mas dentro dessa palavra você vai observar dois segredos. O primeiro foi o reconhecimento, de reconhecer que o Senhor não é só o Senhor do milagre, mas o Senhor Salvador, o Senhor que pode libertar e pode transformar. E a segunda coisa, ele o adorou. Em meio às dificuldades, os problemas da vida, nós sempre temos que ter uma adoração para apresentar diante do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor toca sobre aquele homem, ele fica limpo. Porque o Senhor viu naquele homem sinceridade. O Senhor viu naquele homem a simplicidade, a humildade de reconhecer que precisava de uma purificação, que precisava, de uma limpeza, não só física, mas também interna. E nessa palavra eu quero te dizer uma coisa. Entre no seu quarto de guerra, tenha um momento com Deus, fale com Deus, dobre o seu joelho, o adore e diga para Ele aquilo que você precisa, que Ele venha curar, que Ele possa transformar, que Ele possa purificar, para que nós podemos ser limpos e ter uma vida digna, uma vida íntegra diante do Senhor. Esse homem, ele entendeu e compreendeu que se fazia necessário ele ter uma atitude que foi reconhecer que só o Senhor poderia fazer algo para ele. E que outras vezes, amados, nós estamos vivendo uns tempos a qual a gente, cada dia mais se distanciamos do Senhor, não é verdade? Quantas das vezes nós temos dificuldade de se prostrar de joelho, em reverência ao poder de Deus, em reverência à sua santa presença, não é verdade? Só que esse homem entendeu. Eu vou me humilhar, porque quando eu me levantar, eu não serei mais o mesmo. E nessa palavra eu te digo uma coisa. Deus, Ele quer transformar, Deus, Ele quer mudar a sua condição de vida. Seja ela qual for. Tenha um momento com Deus. Porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode. A doença daquele homem era uma doença incurável. E nos tempos atuais não é diferente, Hoje, a lepra, representa o pecado, representa a maldade, representa até mesmo coisas que possam ser prejudiciais em nossas vidas, que nós precisamos, ter uma reflexão. Esse homem, ele parou para refletir. E ele entendeu e compreendeu que se fazia necessário o Senhor limpá-lo. Veja a palavra. Ele pediu para que o Senhor o limpasse. É bastante interessante essa palavra. O porquê?
que o Senhor precisava limpá-lo. Quando a gente para, irmãos, irmãs, para refletir naquilo que ao longo do tempo, né, a gente vem vivenciando, vem passando, não é verdade? Sempre fica um resíduo que precisa ser tirado da nossa vida, não é? A lepra do ressentimento, né? Do ódio, da raiva, não é verdade? A Bíblia nos diz que a ira dos homens, ela não produz a justiça de Deus. Então são coisas que vai acarretando e a gente vai carregando isso dentro de nós, né? E você vê que o Senhor ainda advertiu ele, que ele não falasse para ninguém, não é? Porque iam notar, não é? Uma coisa que estaria diante dos olhos de todos para ver e contemplar, não é? Só que você entende e compreende nessa palavra, né? Que poderia ter até mesmo o julgamento, né? Tem gente que se põe como juiz, não é? Mas como pode, né? Esse homem ter sido curado, não é? Porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é isso. Ela vai apontar, né, os defeitos, as deficiências, né? Assim como Ziba, né? Quando o rei Davi foi até a terra de Londembar para cumprir a promessa a qual ele havia feito para Jonatas. A Bíblia nos diz que quando ele chega, né, para perguntar se existia alguém ainda da descendência do rei Saul, Ziba ele responde, né? O que tem aqui é um aleijado. O rei não perguntou a deficiência, só perguntou se ainda existia, porque Deus quando quer honrar, Deus quando quer exaltar, Deus quando quer levantar e quer operar um milagre, Deus é bem objetivo, Ele não vai ficar olhando os defeitos, Ele não vai ficar olhando as imperfeições. Irmãos, se Deus for olhar como a gente olha, nunca a gente vai alcançar as bênçãos do Senhor, né? Mas quando o Senhor vê a sinceridade, quando o Senhor vê o reconhecimento, como houve o reconhecimento deste homem, né? Que ele entendeu que só o Senhor poderia fazer algo para ele. Porque até mesmo, né, era uma doença incurável, ou seja, as pessoas já ficam desacreditadas, né? Só fica aguardando o dia, né, do funeral, né? Mas nós sabemos que o Deus que nós servimos, quando Ele entra, Ele muda, né? Quando Ele entra, Ele cura. Quando Ele entra, Ele trabalha. Deus, Ele faz tudo com perfeição.